desse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio quem nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, clama tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que a cruz é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que a cruz é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Deus vos abençoe. Aqui é o pastor Luciano Salem, da Igreja Batista em Chácaras Reunidas, e nós queremos trazer para vocês uma palavra de esperança. Nós queremos agora pedir que Deus abençoe você aí no seu lar, aonde você está, e que Deus fale ao seu coração. Vamos orar? Curve a sua cabeça onde você está, com a sua família, e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós queremos agora, nesse momento, pedir que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações o que o seu desejo para cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abençoe os nossos familiares. Também nós pedimos, nesse momento tão especial, Pai, que estamos juntos como igreja, como povo do Senhor, que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso país e abençoe os nossos familiares. Nós pedimos isso e que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que são as boas novas da salvação para cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos
de 20 a 22. Vamos estar lendo? Diz assim a palavra do Senhor. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Amém. Essa palavra que nós queremos meditar com vocês nesse momento, ela fala sobre perseverança, ou seja, a importância de nós perseverarmos na nossa fé, de a gente não retroceder, mas de a gente avançar, perseverando na fé em Cristo Jesus. Aqui nesse texto nós encontramos uma mulher que há 12 anos vivia sofrendo uma doença que se chamava hemorragia. Ela estava com hemorragia, ela não tinha muitas forças devido a essa hemorragia constante há 12 anos, e o texto diz que ela foi até Jesus. Queridos, nós precisamos perseverar em buscar Jesus Cristo. Nós precisamos perseverar em deixar Jesus trabalhar em nossas vidas. Isso é importante. É como, por exemplo, uma história de um vendedor ambulante que ele tentou e tentou vender seus produtos para uma senhora. Ele falou para a senhora: senhora, eu tenho agulha. A senhora falou: eu já tenho. Senhora, eu tenho linha. Eu já tenho. Senhora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A senhora, já insatisfeita com a perseverança dele insistir, disse para ele: eu já tenho tudo o que eu necessito. Aí ele arrancou da sua mala um livro e falou: então a senhora não quer comprar esse livro para a senhora aprender a agradecer a Deus por tudo que a senhora tem? Essa é apenas uma história que nos mostra uma atitude de perseverança. Mas eu e você, nós devemos perseverar. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos perseverar. Sem perseverança, não há vitória. E nas coisas do Senhor, de Deus, nós precisamos buscar as bênçãos, mas as bênçãos também vêm devido à nossa perseverança. Nós precisamos insistir, nós precisamos nos derramar a Deus, nós precisamos buscar a Deus constantemente, dia e noite. Nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos desejosos que Ele atue em nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre essa questão de perseverar. Ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A sua fé, ela é perseverante? Ela tem produzido perseverança? Pois bem, nós precisamos perseverar. Aqui nós vemos que essa senhora, essa mulher que o texto menciona, ela estava sofrendo, ela estava com dificuldades, ela vivia isolada por causa da sua enfermidade, mas uma coisa que ela tinha no seu coração: o desejo de ser curada, o desejo de ser restabelecida, o desejo de ser abençoada. Você precisa e deve desejar isso, ser abençoado por Deus. Charles Chaplin, um ator muito conhecido, ele diz o seguinte: a perseverança é o caminho do êxito. Então, para que nós tenhamos sucesso, nós precisamos perseverar. E pensando em perseverança, eu queria extrair desse texto, brevemente, 4 lições que a perseverança dessa senhora, dessa mulher, nos ensina. Vamos meditar em 4 lições que nós aprendemos com Jesus e com essa mulher sobre perseverança? Diz assim, no versículo 20: nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Queridos, a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher é que você não pode se acomodar com a sua situação. Você deve fazer alguma coisa. Você deve se esforçar para resolver as situações que você enfrenta. Nós precisamos nos esforçar. Nós não devemos nos acomodar. Infelizmente, nós vemos que a diferença do vitorioso para o derrotado é essa questão.
de acomodação. Muitas pessoas se acomodam nas suas dificuldades. Muitas pessoas se acomodam no seu status quo, na sua situação. Não querem resolver a situação. Não querem lutar para sair daquela situação difícil que já está vivendo, muitas vezes, há um longo tempo. Mas a gente observa nessa senhora, nessa mulher, que embora ela tivesse 12 anos padecendo da hemorragia, ela não estava acomodada. Nós vemos em textos paralelos, como por exemplo em Lucas, capítulo 8, essa mesma história com mais pormenores. E em Marcos, capítulo 5, Marcos também conta outros detalhes que Mateus aqui não menciona. Quais detalhes, pastor? Uns detalhes, por exemplo, que ela não ficou parada. Ela tentou resolver sua situação. 12 anos, ela buscou médicos, buscou resolver a situação com seus próprios esforços. Muitas vezes, tem pessoas que se acomodam, não fazem nenhum esforço para sair da situação que se encontra. Mas, por outro lado, conheço muitas pessoas que fazem de tudo, só que muitas vezes se sentem impotentes com aquela situação que está vivenciando. Nós precisamos ter esse discernimento de entender. Será que eu já fiz tudo o que eu poderia para resolver a situação e não estou conseguindo? Ou será que eu me acomodei com essa situação, estou gostando de viver essa situação e não quero resolver essa situação? Querido, se o seu caso for o caso que você está acomodado, lute, se esforce. Deus abençoa também aquelas pessoas que se esforçam para lutar, para mudar a sua vida, mudar a sua situação. Faça isso. Não fique paralisado no comodismo. Não procrastine, não adie a situação. Tente resolver. Agora, se você já fez de tudo e não consegue resolver a situação, você tem que fazer como essa senhora. Ela fez o quê? Ela vai até Jesus. Ela ouviu de Jesus. Ela conhecia o poder de Jesus Cristo. Ela ouviu dos milagres que Jesus estava realizando. E ela pensou: ele pode me curar. Eu vou até ele. E ela enfrentou uma situação, para ela, constrangedora. Por quê? Ela estava há 12 anos sofrendo, padecendo dessa enfermidade. Ela era conhecida como uma mulher impura para a sociedade dela naquela época, porque ela estava com essa dificuldade, com essa hemorragia, e ela não poderia tocar em ninguém e ninguém tocar nela. Imagina a situação dela. O que será que ela sentia? Ela sentia vergonha, ela sentia dor, ela sentia um desconforto por causa da situação dela. Mas ela queria resolver a situação dela. E o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Eu vou até Jesus. Querido, querida, faça como essa mulher. Tente de tudo que você puder. Mas, se nada resolveu, ainda há esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Ele quer atuar na sua vida. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar poderosamente na sua vida para que você seja transformado, restaurado e seja uma bênção. Essa mulher, ela tomou essa atitude. E aí a gente pode meditar também numa palavra de um grande estadista americano, Abraham Lincoln, que disse o seguinte: as coisas podem chegar até aqueles que esperam, mas somente sobras deixadas por aqueles que lutam. Então, meu querido, lute, não se acomode, lute. Deus vai abençoar o seu esforço. E aí nós aprendemos a segunda lição com essa mulher. Qual é a segunda lição? Você precisa superar os seus obstáculos. Queridos, a nossa vida não é fácil. Nós enfrentamos obstáculos diariamente na nossa vida. E muitos obstáculos somos nós mesmos que colocamos, que impedem a nossa caminhada, que fazem com que a gente se
auto-boicote. Então, queridos, observe os obstáculos que você tem que superar. No versículo 21 desse texto, nós lemos assim: pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa mulher, ela estava trabalhando no seu interior. Ela sabia que ela ia enfrentar obstáculos, mas ela sabia também que ela tinha que chegar até Jesus. Ela tinha que se aproximar de Jesus, ser vista por Jesus, para que Jesus atuasse na vida dela. Então, queridos, supere os obstáculos que você tem na sua vida, para que Deus possa estar te abençoando, para que Deus possa estar restaurando, para que Deus possa estar te elevando a voos altaneiros. Supere os obstáculos. Quais os obstáculos que ela tinha, queridos? Primeiro, a sua saúde. A saúde dela era frágil. Ela vivia 12 anos tendo hemorragia, uma hemorragia constante. A gente pode pensar nos efeitos da hemorragia no corpo dela. Anemia, fraqueza, fora os emocionais, vergonha, desconforto. Mas isso não impediu que ela fosse até o alvo, Jesus Cristo. Se alguma coisa está te impedindo de ir a Jesus Cristo, ultrapasse esse obstáculo. Não deixe que as bênçãos de Deus não sejam recebidas na sua vida por causa dos obstáculos. Entregue sua vida no altar de Jesus e deixe Jesus cuidar de você. Mas não era só isso. Outro obstáculo que ela tinha pela frente era a multidão. O texto fala que quando Jesus está caminhando, a multidão está o apertando. Marcos fala que até um discípulo, eu creio que seja Pedro, fala para ele: Senhor, tantas pessoas aqui te apertando e o Senhor quer saber quem tocou no Senhor? Olha a situação, irmãos e queridos amigos. Uma multidão na frente dessa mulher. E eu penso que ela estava caminhando com dificuldades. Poderia estar até rastejando. O texto não nos mostra esse detalhe. Mas uma coisa é certa. Ela tinha mais esse obstáculo na frente dela. E ela venceu esse obstáculo, porque ela queria ser abençoada, ela queria ser transformada, ela queria ter sua saúde restituída. Então nós podemos pensar em outro obstáculo. Qual outro obstáculo? A lei dos judeus. A lei dos judeus dizia o seguinte, que a pessoa quando estava impura, no caso dessa mulher por causa do fluxo de sangue, da hemorragia constante, ela não poderia sair pelas ruas como ela fez. E outro detalhe, ela não poderia tocar e nem ser tocada, porque quem ela tocasse se tornaria impuro. E quem tocasse nela se tornaria impuro também. Olha a situação, quantos obstáculos. Mas esses obstáculos foram que superados. Ela superou esses obstáculos, porque ela tinha um desejo que era muito maior que os obstáculos, de ser abençoada por Jesus, de ser curada por Jesus. Então, querido, você precisa ter disposição de superar os obstáculos. Quantas pessoas colocam obstáculos para serem abençoadas? Ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho muitos afazeres. Ah, eu não vou na igreja porque, nossa, eu tenho outros compromissos. Ah, eu não vou falar com o Senhor porque, nossa, eu preciso fazer outras atividades. São obstáculos. Obstáculos que impedem de você ser abençoado e essa bênção alcançar os seus familiares que estão ao seu redor. Então, queridos, supere os obstáculos. Não deixe que obstáculos entrem no seu caminho, que atrapalhe você de ver Jesus e de Jesus te tocar. E vamos por terceiro obstáculo. Lá em Mateus capítulo 9, o texto que nós estamos lendo, versículo 21, que diz assim: pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, além de tudo isso que nós já conversamos, essas lições que aprendemos com ela até aqui,
Tem mais essa outra. Você precisa aplicar sua fé em Jesus. O que é isso, pastor? Ela acreditou, irmãos, que se ela tocasse em Jesus, Jesus ia curar ela. Ela acreditou que Jesus era poderoso para resolver a dificuldade que há 12 anos ela enfrentava. Pense em quantos médicos especialistas ela procurou, só que esses especialistas não podiam curá-la. E ainda fizeram com que ela gastasse todos os seus recursos que ela conquistou suadamente. Mas ela não perdeu a esperança dela, que ela poderia ser curada se ela fosse até Jesus. Ela se dedicou a tocar em Jesus. Então aplique sua fé em Jesus. Acredite, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Emanuel, Deus comigo e com você, Deus conosco. Deixe Jesus te tocar. O toque de Jesus não causa dor. O toque de Jesus pode até causar um desconforto, porque ele vai mostrar para você o que você precisa trabalhar na sua vida. As coisas que você precisa deixar. As coisas que você precisa largar. Coisas que você precisa se desapegar. E coisas que você precisa fazer. Ele vai te mostrar com o toque dele na sua vida. Deixe Jesus te tocar. Mateus relata esse episódio mostrando isso, que você precisa aplicar sua fé em Jesus como essa mulher fez e tantos outros fizeram e até hoje têm feito e têm sido transformados com o toque de Jesus. Hebreus 11:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. No Novo Testamento, nós vemos Abacuque, o profeta Abacuque, falando isso também para uma situação difícil que ele e o povo enfrentavam de cativeiro. Ele falava a mesma coisa que o autor de Hebreus fala, mas o justo viverá pela fé. Então, queridos, fé, mas fé não em pessoas, não em instituições, não em coisas, mas a fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nele. Deixe ele te tocar. E o que acontece quando Jesus toca essa mulher? Uma coisa que nós já constatamos pela leitura do texto, que ela foi curada. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele vai além. Ele vai além. Sabe o que Jesus faz? Marcos e Lucas relatam isso. Jesus poderia ficar quieto, porque a mulher já tinha sido tocada no manto dele, já tinha sido restaurada a sua saúde, mas Jesus não fez isso. Jesus, sabe o que ele faz? Ele para e pergunta: quem me tocou? Saiu o poder de mim, alguém me tocou. Quem me tocou? Pedro, rápido nas suas respostas, né? E pujante, Pedro fala: Senhor, tantas pessoas aqui te cercando, esbarrando no Senhor, e o Senhor está querendo saber quem te tocou? E Jesus repete: sim, me tocaram. Quem me tocou? E a mulher, envergonhada, fala: Senhor, fui eu que te toquei. Jesus vira e fala: filha, a sua fé te curou. A tua fé foi impactante e vai transformar a sua vida, a sua fé em mim. E nós aprendemos isso, que a fé em Jesus é impactante. Ela transforma e vai além do que nós imaginamos. A mulher, quando Jesus para assim, e todo mundo nota que alguém tocou nele e descobre que foi essa mulher, porque Jesus parou e fez questão de saber quem tocava nele, o que Jesus queria mostrar também? Que a partir daquele momento, aquela mulher não era mais impura. Que a partir daquele momento, ela já poderia circular à vontade diante da sua sociedade, da sociedade que ela morava, da comunidade que ela vivia. Ele está mostrando ali que agora ela não é mais impura, que agora ela é pura. Ela foi tocada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado das nossas vidas. Ela foi tocada e ela deixou a impureza para trás. E ela poderia fazer o quê, meus queridos? Voltar a ver seus parentes,
Se ela fosse casada, o texto não fala, mas ela poderia voltar a ver sua família, seus filhos. Ou seja, Jesus, além de curar fisicamente, curou as feridas que essa doença física causou no coração dela e no emocional dela, de separar ela de pessoas que ela amava. Jesus fez com que acontecesse o quê? Reconciliação. Então, Jesus, ele cura, ele reconcilia e ele transforma. Ele deu vida e vida em abundância para aquela mulher. Ele deu qualidade de vida. E é isso que Jesus quer dar para você. Aonde você estiver nesse momento, fale com Jesus. Mostre para Jesus que você também quer ser tocada por ele. Se você é um servo de Deus, peça, Senhor, me toque constantemente com a sua palavra. Me toque constantemente com o seu Santo Espírito. Senhor, trabalhe minhas emoções, trabalhe na minha vida, Senhor. E Jesus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Jesus é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo que curou aquela mulher. É o mesmo que abençoou todas as pessoas daquela época e tem abençoado hoje. Jesus é o mesmo. Agora você precisa ter essa atitude, deixar Jesus aplicar a fé na sua vida e ver que com Jesus a situação é transformada. Deixar Jesus agir na sua vida. E Jesus fez isso na vida dessa mulher. Ela voltou a ter sua vida restituída e agora com qualidade. Com qualidade. E aí eu queria terminar, meus queridos, com uma história. Um vendedor lá nos Estados Unidos de seguros, ele vivia sua vida rotineira vendendo seguros e um dia ele já estava cansado dessa vida. Desanimado, ele falou, vou vender tudo que eu tenho, vou comprar um terreno e vou lá para a roça. Vou ficar lá no campo e vou cultivar, vou mudar de vida. E ele foi. E diz a história que quando ele estava lá cultivando a terra, ele achou uma pepita de ouro. E ele foi fazer o exame e era realmente uma pepita de ouro puro. O ouro de boa qualidade. O que ele fez? Ficou entusiasmado. Ele falou assim, eu vou chamar meus parentes, vou fazer uma sociedade, vou comprar esse terreno do lado. E ele fez isso. Chamou os parentes, compartilhou, todos ficaram entusiasmados, comprou maquinários, todos investiram. E aí foi. Um dia, um ano e nada de achar mais ouro. As pessoas foram desanimando, cansando e chegaram para ele e falaram, fulano de tal, nós não queremos mais, você devolve o nosso dinheiro, fica com os maquinários aí, porque para a gente não dá. E ele fez isso. Mas ele insistiu ainda um pouco, só que ele desanimou. E aí o que ele faz? Ele vende os terrenos que ele comprou, os maquinários, por uma linharia, bem barato, e volta para sua terra natal e continua com o mesmo serviço que tinha, mas agora é mais desanimado ainda. De repente, ele pega, compra um jornal, está lendo o jornal, e ele vê a notícia assim, em manchete, estridente. Achamos uma das minas mais ricas de ouro que existe na região. E aí ele foi vendo mais detalhes, aonde era essa mina? Nas velhas terras dele, as terras que ele tinha vendido. Ele ficou desanimado, e ele foi pesquisando mais, ele descobriu que quem descobriu essa mina, ele falou assim, eu não tive muito trabalho, eu só tive que cavar mais num buraco que já existia, numa extremidade que já foi cavada, mais 1 metro. Depois que eu cavei 1 metro, eu achei essa jaziga de ouro imensa. Ou seja, ele todo desanimado, ele percebeu que por causa de 1 metro de terra que ele não cavou, ele não achou a mina. Ou seja, ele deixou de perseverar. Então, queridos, persevere na sua fé. Perseverem em não se acomodar com a situação. Perseverem em superar os obstáculos que aparecem na sua vida. Perseverem em aplicar sua fé em Jesus. E persevere em deixar Jesus atuar em sua vida. E você vai ver como você vai ser abençoadíssimo. A sua vida não vai ser a mesma.
como não foi daquela mulher e de tantos outros que tocaram em Jesus. Hebreus 10:35, para encerrar, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, queridos, que Deus te abençoe, que você deixe Jesus te tocar constantemente e que você também toque Jesus, como essa mulher fez, através da palavra de Deus, através das suas orações e através da igreja de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E eu espero você quarta-feira às 19h30, para que a gente possa continuar ouvindo as boas novas da palavra de Deus para você, para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos pedir que o Senhor abençoe todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão lá nos seus lares, compartilhando das boas novas da sua palavra. Que a sua palavra poderosa, Senhor, toque o coração de cada um. Aquele que está desanimado, que seja animado. Aquele que está acomodado, que seja desperto, Senhor, para perseverar e alcançar, Pai, voos altaneiros através da sua fé em Ti. E aqueles, Pai, que ainda não se dobraram ao senhorio de Cristo Jesus, que possam se deixar ser tocados pelo Senhor através do seu Santo Espírito, pela sua rica palavra. Nós pedimos isso. E que, Pai, nós possamos estar tendo uma semana vitoriosa. E que o Senhor, Pai, continue nos tocando. Nosso pedido, nossa oração é essa. Toque o nosso presidente, toque, Pai, os nossos governantes, toque o nosso país, toque, Pai, o seu povo. Nós pedimos que o Senhor nos toque, porque nós sabemos que quando nós somos tocados pelo Senhor, nós somos ricamente abençoados. Nós oramos assim mais uma vez em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é do Senhor. Esse lugar.